pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje vamos dar continuidade à Revolução Industrial. Hoje vamos aprender por que a Inglaterra foi a pioneira no processo de Revolução Industrial. Vamos lá? Gente, dentre todas as nações do continente europeu, a Inglaterra foi a grande pioneira no processo de produção fabril. Na verdade, quando a gente fala que a Inglaterra foi a pioneira no processo de produção fabril, estamos falando que a Inglaterra foi a grande pioneira no processo de revolução industrial ou no advento da maquinofatura. Vez que a Revolução Industrial surge com o advento da maquinofatura, que é exatamente o momento em que o processo de produção de mercadorias deixa de ser feito de forma manual e passa a ser feito de forma mecânica. Então, esse processo de mecanização iniciou-se com a Inglaterra. A grande questão é a seguinte: você pode estar se perguntando, mas professor, havia várias nações no continente europeu, por que a Inglaterra deu esta largada na frente? O que é que a Inglaterra teve de especial? O que é que a Inglaterra tem de especial para ter dado esta largada no processo de desenvolvimento da maquinofatura? Como a gente costuma dizer, a história ela é produzida por um complexo de fatores que atuam de maneira simultânea. Não existe só um elemento que estimula ou alavancar o desenvolvimento do processo histórico. São vários elementos que atuam em conjunto e esses elementos atuando em conjunto contribuem para o desencadear dos acontecimentos históricos. Com a primazia inglesa na Revolução Industrial não foi diferente. Portanto, foram vários elementos históricos que, atuando conjuntamente, acabaram dando à Inglaterra a primazia no processo de Revolução Industrial. Vamos compreender com calma, detalhadamente, quais foram esses elementos históricos? Vamos juntos aqui para entendermos quais foram os elementos que contribuíram para o pioneirismo, para a primazia britânica ou inglesa na Revolução Industrial. Vamos aqui. Então, pessoal, como a gente falou, não existe um fato histórico que se sobreponha ao outro. A Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial por um complexo de causas que agiram ao mesmo tempo. Vamos começar a analisar essas causas de maneira detalhada. Inicialmente, vamos começar a nossa análise pelas causas econômicas. Sempre a gente procura dizer que não existe uma causa que seja mais importante, porque muitas pessoas, inclusive até alguns historiadores, acabam colocando as causas econômicas como sendo hegemônicas, como sendo as mais importantes, e isso não é verdade. As causas econômicas são tão importantes quanto todas as outras. É porque a economia ela tem uma força propulsora de alavancar ou de destruir outras conjunturas muito grandes, não é? Então, as causas econômicas, elas acabam tendo uma espécie de destaque por conta disso, mas não que elas sejam as mais substanciais. Do ponto de vista econômico, identificamos duas grandes causas que contribuíram para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Primeira grande causa foi o mercantilismo. O mercantilismo, todos vocês devem estar lembrados, é
a política econômica do absolutismo, que foi criada no século XV, perdurando até o século XVIII. O mercantilismo, como política econômica, tinha por objetivo acumular capitais para as metrópoles. É tanto que o princípio básico, quem tiver em dúvida, volta aí para a aula de absolutismo. O princípio básico mais importante do mercantilismo foi o colonialismo. O que era que o colonialismo defendia? O colonialismo defendia a acumulação de capitais pela metrópole através da exploração das colônias. A ideia do colonialismo era que as metrópoles devessem acumular muitos capitais através da exploração colonial. De todas as nações absolutistas da Europa, a Inglaterra foi a que mais acumulou capital durante o mercantilismo. Inclusive, quando nós explanamos para vocês o mercantilismo, fizemos questão de dizer que as nações que mais tiveram acesso à riqueza foram Portugal e Espanha. Entretanto, quem mais acabou acumulando riqueza foram Inglaterra e França. Porque o mercantilismo de Portugal e Espanha era o mercantilismo predatório. O mercantilismo de Portugal e Espanha era o mercantilismo daquele de tudo que a gente ganha, a gente gasta. Já a Inglaterra, como a Inglaterra não tinha colônias muito ricas, poderosas, a Inglaterra adotou uma estratégia mercantilista de acumular capitais e explorando as próprias metrópoles. Por isso, as duas estratégias de acumulação da Inglaterra foram a utilização da balança comercial e quem se lembra da aula de absolutismo deve estar recordado que a prática da balança comercial era uma prática que estimulava a exportação. A prática da balança comercial era uma prática que estimulava a exportação, ou seja, a metrópole deve exportar, vender o máximo que ela puder para o exterior. Quanto mais a metrópole exporta, mais ela ganha. A grande questão é que, para a metrópole exportar, ela tem que ter o que exportar. Para ela ter o que exportar, ela precisa fabricar a mercadoria. Então, a prática da balança comercial favorável, além de estimular a exportação, era uma prática que estimulava também a manufatura. Ou seja, a prática da balança comercial estimulava o processo de produção de mercadorias. Porque se a ideia é que a metrópole exporte, para a metrópole exportar, ela tem que ter o que exportar. Para ela ter o que exportar, ela tem que fabricar o produto. Para ela fabricar o produto, ela precisa de manufatura. Então, quando a Inglaterra implementa a prática da balança comercial favorável, esta prática faz com que ela, Inglaterra, acumule uma quantidade de capitais exorbitante, muito maior do que as outras nações acumularam. Isso tem a ver também com o fato, é bom dar uma olhadinha no momento final da aula de História do Brasil, quando a gente analisa a decadência do ciclo do açúcar, que nós falamos do governo de Cromwell, e vamos repeti-lo aqui na aula de hoje. O governo de Cromwell baixa
um decreto denominado de Ato de Navegação, e esse decreto, denominado de Ato de Navegação, transforma a Marinha Britânica na mais poderosa marinha do mundo. Quando Cromwell baixa o decreto dos Atos de Navegação, tornando a Marinha Inglesa a mais poderosa marinha do mundo, isso vai promover na Inglaterra um grande boom econômico. Então, com a prática da balança comercial favorável, a Inglaterra vai acumular uma quantidade de capitais absurda. E o que é que ela faz com esses capitais acumulados? Ela investe na manufatura. Ela vai pegando esse dinheiro que ela vai acumulando durante o mercantilismo e vai reinvestindo essa grana na manufatura. O investimento vai se intensificando até chegar a um ponto em que a manufatura mecanizou-se, transformando-se em maquinofatura. Essa foi uma prática mercantilista usada pela Inglaterra para acumular capitais, dando-lhe o pioneirismo na Revolução Industrial. Só que esta não foi a única prática mercantilista, por assim dizer, utilizada pela Inglaterra. Além da balança comercial favorável, uma outra prática mercantilista bastante utilizada pela Inglaterra foi a pirataria. Mas pirataria, professor, não é uma atividade economicamente legal? É. Só que, como a Inglaterra ela não possuía colônias ricas, ela utilizou-se da estratégia de roubar as metrópoles que tinham colônias ricas. Então, nos decretos de pirataria, a Inglaterra vai roubar, e com muita veemência, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram as nações mais, digamos assim, vilipendiadas, mais roubadas pela Inglaterra e pela França com a prática da pirataria. Apesar de ser uma prática politicamente legal, a prática da pirataria promove uma acumulação de capitais para a Inglaterra, e essa acumulação de capitais foi usada pela Inglaterra para investir no seu processo de maquinofatura. Correto? Então, essas duas estratégias mercantilistas promoveram capitais acumulados, e esses capitais acumulados foram utilizados pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, para promover a sua Revolução Industrial. Porque com esse dinheiro, a Inglaterra vai investir na manufatura, e investindo na manufatura, ela mecaniza o processo de produção fabril. Acontece que eu lhes falei que, na verdade, identificamos duas grandes causas econômicas que contribuiriam para a primazia inglesa. A primeira foi o mercantilismo, e a segunda prática econômica foi o cercamento dos campos e a revolução agrícola. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes que foram implementadas ao mesmo tempo. O cercamento dos campos e a revolução agrícola, ambos os projetos foram consolidados no governo de Oliver Cromwell. O mesmo cidadão que baixou os atos de navegação foi o cidadão que consolidou esse processo de cercamento dos campos e de revolução agrícola. Na verdade, esse processo iniciou-se com a rainha Elizabeth Tudor,
A Elizabeth I foi a rainha que deu início a esse processo de cercamento dos campos. Elizabeth I ou Elizabeth Tudor, que é a Elizabeth que está no poder aí, é a Elizabeth II. Então, Elizabeth I, ela deu início a esse processo e esse processo consolidar-se-ia durante a gestão do ditador Oliver Cromwell. O que seria o cercamento dos campos e a Revolução Agrícola? Efetivamente, o que foi isso? Temos que entender esses dois elementos simultaneamente. A Revolução Agrícola foi um processo de mecanização do campo. O Oliver Cromwell, ele vai introduzir máquinas no processo de produção agrícola. Ele mecanizou o campo. Na hora que Cromwell mecanizou o campo, observe, vamos raciocinar. Na hora que Oliver Cromwell introduz máquinas no campo vai se precisar de menos trabalhadores. Claro, se você está introduzindo máquinas, as máquinas substituem os trabalhadores. Então, na hora que o Oliver Cromwell mecaniza o campo, e isso é interessante, porque na Inglaterra o campo se mecaniza antes da cidade, os trabalhadores do campo vão perder o emprego. Na hora que os trabalhadores do campo vão perder o emprego, paralelo a isso, o Cromwell, com o apoio da burguesia, estava promovendo o cercamento dos campos. O que foi o cercamento? Cercamento é cercamento no sentido literal. Ele cercou os campos com arames farpados, delineou a propriedade e, na hora que Cromwell cerca os campos, nesse exato momento, o Cromwell estava criando a propriedade privada na Inglaterra. Cromwell estava criando a propriedade privada na Inglaterra. Ou seja, lembre-se que as terras pertenciam à nobreza. Na hora que Cromwell confisca as terras da nobreza e cria a propriedade privada, essas terras saem das mãos da nobreza e passam para as mãos da burguesia. Portanto, Oliver Cromwell cria a propriedade privada. As terras saem das mãos da nobreza e passam para a mão da burguesia. Ao mesmo tempo que ele cria a propriedade privada, repare que coisa interessante, ele cria a propriedade privada e, criando a propriedade privada, ele mecaniza o campo. Na hora que ele cria a propriedade privada e mecaniza o campo, isso tudo de vez, tá? A Revolução Agrícola vem combinar com a propriedade privada. O que é que Oliver Cromwell produz dentro do campo? O que Oliver Cromwell, desculpem-me, produz dentro do campo é o desemprego. Claro, porque se o campo está mecanizado, por conta do processo do cercamento, o Oliver Cromwell está produzindo o desemprego. Entenda só, o desemprego na Inglaterra, a partir do século XVII, nos campos, ele está sendo gerado por dois fatores. Primeiro, o cercamento dos campos. Na hora que a burguesia, na força, utilizando-se do poder militar,
confisca as terras da nobreza, ela vai transformar, na hora que a burguesia confisca as terras da nobreza, transformando as terras em propriedade privada, confiscando a propriedade da nobreza rural, a burguesia vai transformar a agricultura, outrora de subsistência, em uma agricultura comercial. A agricultura deixa de ser uma atividade de subsistência e a agricultura vai se transformar numa agricultura comercial. Ela deixa de ser, insisto, de subsistência e se transforma numa atividade comercial. Ou seja, o objetivo agora era produzir não para a subsistência. O objetivo agora era produzir para vender e, portanto, o objetivo agora era produzir visando o lucro. E se a burguesia pretende produzir visando o lucro, vai ter que haver excedente de produção. Para ter excedente, isto significa dizer que o campo tem que produzir mais. Como Cromwell fez para o campo produzir mais? Ele mecaniza o campo, mecanizando o campo, ele não precisa de tantos trabalhadores, gera o desemprego. Na hora que esses trabalhadores perdem o emprego, na hora que esses trabalhadores perdem o emprego, eles vão migrar para onde? Se eles não têm emprego no campo, eles migram para a cidade. Na hora que eles migram para a cidade, quando eles chegam na cidade, eles vão ser absorvidos como trabalhadores assalariados da atividade econômica que estava despontando na Inglaterra. E qual era a atividade econômica que estava despontando na Inglaterra? A maquinofatura. Então, na hora que esse trabalhador perde o emprego, na hora que ele fica desempregado, ele migra para a cidade. Desempregado, ele vai migrar para a cidade. Migrando para a cidade, esse trabalhador vai se tornar o quê? O trabalhador assalariado da atividade econômica que estava despontando na época, que era a maquinofatura. Então veja que essa engrenagem, o cercamento dos campos, combinado ao processo de revolução agrícola, deu à Inglaterra um pioneirismo sensacional no processo de revolução industrial, correto? Porque o cercamento dos campos cria a propriedade privada, o cercamento dos campos transforma a agricultura inglesa numa agricultura capitalista, burguesa, voltada para o mercado, e a revolução agrícola produz um êxodo rural. Revolução industrial é uma atividade tipicamente urbana, e se indústria é uma atividade tipicamente urbana, o Cromwell cria condições para urbanizar a população. E para urbanizar a população, essa engenhoca foi muito bem estruturada. Ora, gente, analisando todo esse processo, não dá para a gente dizer que a Revolução Industrial Inglesa foi obra do acaso. Muito pelo contrário, né? Todo o processo que nós estamos vendo aqui, ele foi muito bem tramado, ele foi muito bem estruturado. Portanto, a Revolução Inglesa não foi obra do acaso. Foi um processo que, digamos assim, teve como ponto de partida o governo de Elizabeth, mulher que fez um governo fantástico. Foi Elizabeth que consolidou a Inglaterra
como grande potência da Idade Moderna, não só por conta das práticas mercantilistas, mas também pela consolidação do protestantismo. É tanto que o governo de Elizabeth é conhecido na história da Inglaterra como a Era do Ouro. Tamanho o desenvolvimento, tamanho o progresso, o avanço das forças produtivas que a Inglaterra teve durante a gestão de Elizabeth Tudor, de Elizabeth II. Correto? Então, quando Elizabeth morre, o Cromwell deu continuidade à sua gestão. Em verdade, Elizabeth é algo muito importante para o que nós vamos falar a seguir. Ela era uma monarca absolutista que destoava dos outros monarcas absolutos da Europa. Por quê? Porque Elizabeth Tudor, ela implementou na Inglaterra um absolutismo atípico. E por que o absolutismo de Elizabeth ele é considerado como um absolutismo atípico? Porque ela governou o tempo inteiro com o apoio da burguesia. Por essa razão, como ela governa o tempo inteiro com o apoio da burguesia, governar com o apoio da burguesia é governar com o apoio do dinheiro. E é lógico que governar com o apoio do dinheiro facilita todo o processo. Correto? Dessa maneira, Elizabeth adotou um absolutismo atípico. É como se ela tivesse sido uma precursora do despotismo esclarecido. Está em dúvida o que é o despotismo esclarecido? Volta aí para a nossa aula de iluminismo. Elizabeth foi a grande precursora desse processo todo de implantação de um modelo absoluto onde a burguesia tinha influência política. Por isso que a gestão dela, economicamente, foi uma gestão muito bem sucedida, porque ela deteve o tempo inteiro o apoio burguês. E nós sabemos que quem governa com apoio burguês, governa com apoio do dinheiro. Então, meninos, veja que como a Inglaterra utilizou-se de uma prática mercantilista extremamente rentável, extremamente lucrativa, a Inglaterra pegou boa parte desses lucros, que não foi pequena, e injetou no seu processo de mecanização do processo de produção fabril. Agora, existe um elemento histórico que é tão ou mais importante do que a questão econômica, que é a questão política. Quando a gente fala da questão política, estamos nos referindo especificamente às revoluções inglesas do século XVIII. As revoluções inglesas do século XVIII, elas foram muito do século XVII, perdão. As revoluções inglesas do século XVII, elas são muito importantes porque, primeiro, as revoluções inglesas do século XVII foram precursoras da era das revoluções do século XVIII. A era das revoluções que nós começamos a estudar, fazendo a correlação entre o iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, etc. Essa revolução que consolidou o sistema capitalista no século XVIII teve a sua gênese, a sua embriologia no século XVII com as revoluções inglesas. Então, as revoluções inglesas têm uma importância muito grande, em primeiro lugar, porque elas foram precursoras da era das revoluções do século XVIII. E, em segundo lugar, além das revoluções inglesas terem sido as revoluções precursoras da era das revoluções do século XVIII, as revoluções inglesas, elas transformaram a Inglaterra na primeira nação burguesa do mundo. Algo
evidentemente que fez uma diferença muito grande. Todas as nações europeias eram absolutistas. E nós vimos, quando estudamos o absolutismo, que o Estado absolutista era um Estado feudal de novo tipo. Na hora que a Inglaterra se torna a primeira nação burguesa do mundo, com isso a Inglaterra larga na frente, porque observe, se as outras nações são absolutistas e a Inglaterra se torna a única nação burguesa, a primeira nação do mundo a criar um Estado burguês foi a Inglaterra. E quando a Inglaterra cria um Estado burguês, se o Estado britânico é um Estado burguês, esse Estado, por ser um Estado burguês, ele vai contemplar, ele vai atender aos interesses de quem? Da burguesia. Correto? Então, a causa política que está diretamente correlacionada às revoluções inglesas do século XVII são tão importantes quanto as causas econômicas. Como foi que as revoluções inglesas eclodiram e como essas revoluções tornaram a Inglaterra a primeira nação burguesa do mundo, dando à Inglaterra a primazia na Revolução Industrial. Vamos entender como foi que essas revoluções inglesas eclodiram e como elas tornaram a Inglaterra a primeira nação burguesa do século XVII. Ainda no final do século XVII, a Inglaterra tornar-se uma nação burguesa. Pra você ter ideia, a segunda grande nação burguesa da Europa foi a França. Só que a França tornou-se uma nação burguesa em 1789, com o advento da Revolução Francesa. Isto é um espaço de tempo de quase 100 anos em comparação com a Inglaterra. E faz uma diferença muito grande. Não é? Foi um espaço de tempo de quase 100 anos em comparação com a Inglaterra. Vamos entender o que foram as revoluções inglesas do século XVII e como essas revoluções em muito contribuíram para que a Inglaterra largasse na frente nesse processo de revolução industrial. Bom, as revoluções inglesas no século XVII, elas vão começar em 1640. Elas começam em 1640 e o ápice dessas revoluções inglesas foi a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, que aqui está, foi o desfecho de um longo processo revolucionário que se iniciou em 1640. Então, as revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa, foi o desfecho de um longo processo revolucionário que se iniciou logo após a morte da rainha Elizabeth I ou Elizabeth Tudor. Quando Elizabeth morre sem deixar herdeiros. Elizabeth morreu sem deixar herdeiros. Ela foi a última representante. Elizabeth foi a última representante da dinastia Tudor. Elizabeth foi a última representante da dinastia Tudor. A dinastia que teve dois grandes expoentes monárquicos, o Henrique VIII. O Henrique VIII foi um grande expoente monárquico porque Henrique VIII ele foi o grande consolidador da
Reforma Protestante, implementador, na verdade, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante na Inglaterra implementou-se no governo de Henrique Tudor e consolidou-se no governo de Elizabeth Tudor. Portanto, a morte de Elizabeth foi um problema seríssimo, porque Elizabeth morreu sem deixar herdeiros. Elizabeth morre sem deixar herdeiros. E na hora que Elizabeth morre, o parente mais próximo que ela tinha era o seu primo, na época o rei da Escócia, chamado Jaime Stuart. Ou, se você preferir, o Jaime I. Jaime I, ou Jaime Stuart, quando Elizabeth morre, ele era o único herdeiro do trono britânico, porque ele era o parente mais próximo dela. Nenhum problema o rei da Escócia ser o herdeiro legítimo do trono britânico. O problema está no fato de que a dinastia Stuart administrava nos moldes do absolutismo típico. Vocês se lembram que a gente falou agora há pouquinho que Elizabeth administrava a Inglaterra nos moldes do absolutismo atípico. O absolutismo britânico era considerado um absolutismo atípico porque Elizabeth governava a Inglaterra com o apoio da burguesia. O absolutismo típico, que era o absolutismo francês, inclusive o Jaime Stuart, ele era primo de Luís XIV, o rei Sol, o rei que é considerado como uma referência de absolutismo, o rei da França. Quando Jaime Stuart assumiu o poder, a primeira providência que Jaime Stuart toma na Inglaterra é tentar desconstruir o absolutismo típico na Inglaterra. Jaime Stuart tenta desconstruir o absolutismo atípico na Inglaterra. Jaime Stuart tenta implantar na Inglaterra o absolutismo tradicional. Quando eu lhes digo que Jaime tenta implantar na Inglaterra o absolutismo tradicional, que ele tenta implantar o absolutismo típico, o que eu estou dizendo com isso é que o Jaime, ele tenta anular a influência da burguesia na Inglaterra. Influência esta que a burguesia adquiriu no governo de Elizabeth. Então, Jaime, ele tenta anular a influência da burguesia, ele tenta castrar o poder e a influência que a burguesia adquiriu durante o governo de Elizabeth. E a postura de Jaime foi mantida pelo seu sucessor, o filho, Carlos. Os dois, Jaime Stuart e Carlos Stuart, ou se você preferir, Jaime I e Carlos I, tentam anular a influência da burguesia na Inglaterra. Isso faz com que em 1640 exploda na Inglaterra a Revolução Puritana. Em 1640 estoura na Inglaterra a Revolução Puritana. Revolução Puritana é a mesma coisa que Revolução Burguesa,
porque puritanismo é sinônimo de calvinismo. E quem se convertia ao calvinismo, devido ao discurso do calvinismo de justificação do lucro, não é? O calvinismo era o cristianismo capitalista, a visão cristã que dizia que o lucro era uma bênção, quebrando com aquele determinismo católico. Então, a Revolução Puritana é a mesma coisa que Revolução Burguesa. Porque, na verdade, o que seria a Revolução Puritana? A Revolução Puritana foi o conflito entre a burguesia e a nobreza pelo controle do poder político da Inglaterra. De um lado, nós tínhamos os Stuarts, com apoio da nobreza, querendo anular a influência da burguesia. Do outro lado, nós tínhamos a burguesia querendo manter ou até, quem sabe, ampliar o prestígio que ela, a burguesia, tinha adquirido no governo de Elizabeth. Com isso, explode a Revolução Puritana, uma revolução com enorme participação popular. A burguesia conseguiu atrair o apoio do povo, utilizando-se das ideias liberais, as ideias iluministas. Lembre-se, apesar das ideias iluministas terem surgido no século XVIII, né, terem se consolidado, melhor dizendo, no século XVIII, elas surgiram no século XVII, e nós estamos aí no século XVII, e nesse momento a burguesia utiliza-se das ideias ilustradas, a burguesia utiliza-se das ideias iluministas. Essas ideias vão manipular a população. Aliás, o objetivo do iluminismo era exatamente esse. Então, as ideias iluministas foram utilizadas para manipular a população e, através da manipulação da população, a burguesia vai ter um apoio. A burguesia teve uma adesão enorme do povo e conseguiu vencer a nobreza. A burguesia vence a nobreza. Depois que a burguesia venceu a nobreza, a burguesia coloca no poder o líder do exército burguês, um conhecido nosso, chamado Oliver Cromwell. Vocês estão percebendo a grande importância desse rapaz, o Oliver Cromwell, para a história da Inglaterra. Nós já falamos dele algumas vezes. Primeira vez que a gente apresentou o Cromwell para vocês foi na aula de História do Brasil, quando estávamos falando do processo de decadência do ciclo do açúcar e sobre acerca do papel desempenhado pela Inglaterra para que esse processo de decadência se materializasse. Então, com a vitória da burguesia sobre a nobreza, a burguesia vai colocar no poder o Oliver Cromwell. Quando a burguesia vence e coloca no poder o Oliver Cromwell, nesse momento inicia-se uma nova fase chamada Governo de Cromwell, ou, se você preferir, Protetorado de Cromwell. Na verdade, eles usaram a palavra protetorado. Protetorado é uma palavra bonitinha para ditadura. Ao invés de usarem o termo ditadura, eles usam o termo protetorado. Oliver Cromwell, ele se transforma no principal governante da Inglaterra. E o governo de Cromwell, ele é um governo extremamente importante, eu vou logo pular, por conta desse ponto 5 aqui. Foi o governo que promoveu
a consolidação do capitalismo na Inglaterra. Vou logo pular para o último ponto, porque as medidas tomadas por Oliver Cromwell, elas vão se interagir, claro, mas elas têm as suas particularidades, e todas as medidas que foram tomadas por Oliver Cromwell, todas contribuíram para a consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, Oliver Cromwell ordenou a decapitação de Carlos Stuart. Carlos Stuart era o monarca absoluto que estava governando a Inglaterra quando explodiu a Revolução Puritana. O Cromwell ordena a decapitação do Carlos sob acusação de traição. A grande importância da decapitação do Carlos é a decapitação do absolutismo. Olhe como a burguesia inglesa estava fazendo história. Na hora que Oliver Cromwell decapitou Carlos Stuart, ele estava, no sentido literal, matando o absolutismo monárquico. No sentido literal, ele estava matando o absolutismo. E na hora que ele estava matando o absolutismo, ele estava provando ao mundo que a teoria do direito divino dos reis era uma falácia, era uma mentira. Porque, na verdade, se os reis fossem reis por vontade de Deus, na hora que Carlos matasse o rei, com certeza ele teria um castigo divino. E não foi isso que aconteceu. Portanto, a decapitação de Carlos Stuart foi de grande importância. Foi de grande importância nesse sentido. Para a história da burguesia europeia foi maravilhosa. É por isso que as revoluções inglesas, elas têm o seu lugar ao sol como precursoras da era das revoluções. Porque tudo começou aqui. Imagine como não foi a reação dos outros monarcas absolutistas assim que souberam da decapitação do Carlos. Bom, uma outra medida tomada por Cromwell, nós já estudamos, ponto 2, foi a Revolução Agrícola, o processo de mecanização do campo, onde ele promove, por consequência, um desemprego, um êxodo rural, gerando uma habitação das cidades, e as pessoas que se deslocavam para essas cidades tornar-se-iam trabalhadores assalariados da nascente atividade econômica maquinofatura. Outro processo, visto como causa econômica, mas foi feita por Cromwell, foi o processo de cercamento dos campos e o consequente êxodo rural promovido por esse cercamento dos campos. Então, essas duas medidas, lembre-se, elas estão correlacionadas. A medida 2 e 3 estão correlacionadas. Ele cerca os campos, cria a propriedade privada. Na hora que ele cria a propriedade privada, ele transforma a agricultura numa fonte de rendas da burguesia. A agricultura deixa de ser de subsistência e se torna uma agricultura comercial, produzindo um êxodo rural maciço, e esse êxodo rural transformar-se-ia num aporte de trabalhadores para a atividade maquinofatureira que estava nascendo na época. Além disso, Oliver Cromwell baixa também os atos de navegação. Nós falamos muito sobre os atos de navegação quando citamos a questão do ciclo do açúcar.
Mas, recapitulando, o que foram os atos de navegação? Os atos de navegação foram decretos criados por Oliver Cromwell. Foram uma série de decretos impostos por Oliver Cromwell que determinavam que todo comércio marítimo internacional só poderia ser feito por navios ingleses. Todo comércio marítimo internacional só poderia ser feito por navios ingleses. Nessa época, temos uma questão interessante. A Inglaterra tinha uma marinha militar extremamente poderosa. Entretanto, a Inglaterra tinha uma marinha mercante extremamente vagabunda. Em contraste com relação à Holanda, que era a grande rival da Inglaterra. A Holanda tinha uma poderosa marinha mercante e uma marinha militar muito ruim. O que era que o Cromwell pretendia com os atos de navegação? Na hora que ele baixa os atos de navegação, determinando que todo comércio marítimo internacional só poderia ser feito por navios ingleses, ele estava colocando em risco a hegemonia marítima da Holanda. Para quem não sabe, até os atos de navegação, a Holanda era considerada a rainha dos mares. Na hora que Cromwell baixa os atos de navegação, qual era o objetivo dele? Tomar das mãos da Holanda essa supremacia marítima internacional na força. Veja que Cromwell está se utilizando do poder militar da Inglaterra para consolidar o poder marítimo econômico da Inglaterra. Não é? Cromwell está se utilizando do poder militar para consolidar o poder econômico através da força, controlando o comércio marítimo. Porque nós sabíamos que nessa época o comércio marítimo era o comércio que mais se destacava até hoje, né? O comércio internacional mais poderoso do mundo é o comércio marítimo. Existe, né, o comércio aéreo, mas os custos do transporte aéreo acabam não dando a esse tipo de relação comercial o mesmo prestígio que o comércio marítimo. Então, com os atos de navegação, o que é que a Holanda vai fazer? A Holanda intensifica a exploração sobre o Brasil. É nesse momento, só para a gente fazer um link, que Nassau foi demitido do poder, substituído pelo Conselho Escabino, e a demissão de Nassau faz com que ecloda no Brasil uma guerra para expulsar os holandeses daqui, a insurreição pernambucana. Porque o conselho que ficou no lugar de Nassau, o Conselho Escabino, era um conselho que explorava muito, né, muito mais o Brasil do que ele já era explorado. Então a relação de domínio que os holandeses tinham sobre o Brasil, que era uma relação bacana, né, por conta de Nassau, ela foi deteriorada. Bom, gente, enfim, graças a todas essas medidas tomadas, o governo de Nassau estimulou o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Graças a essas medidas e a outras, o governo de Nassau industrializa a Inglaterra. Por isso que eu comecei pelo fim, né? Aqui, digamos assim, foi durante a gestão dele que o capitalismo britânico se consolidou. Porque se Nassau consolida a indústria, ele está promovendo a consolidação do capitalismo. Acontece que ninguém é eterno e Cromwell,
acaba morrendo. O governo de Cromwell consolida a indústria. Consolidando a indústria, ele consolida o capitalismo. E ninguém é eterno, e Cromwell acaba morrendo. Quando Cromwell morre, quem toma o poder é o seu filho Richard. Na verdade, quando Cromwell morre, a burguesia quis dar continuidade ao governo dele, de Cromwell, colocando o seu filho Richard. Acontece que o governo de Richard foi um desastre. Primeiro, Richard, ele próprio assumia que não era dado a questões políticas. Ele não gostava de governar. Richard não era dado a questões políticas. Certo? Então, o governo dele já foi um desastre por conta disso. Além disso, quando Richard toma o poder, a nobreza da Inglaterra utiliza-se de uma alegação com fundamento que Richard não podia administrar a Inglaterra porque ele não tinha legitimação. Para governar é necessário legitimação. O grande instrumento de legitimação do mundo contemporâneo é o voto. Na época, Cromwell tinha legitimação para governar? Tinha. Por quê? Porque Cromwell foi o líder da Revolução Puritana. Mas o Richard não. De modo que a alegação da nobreza foi que a burguesia estava querendo criar uma nova dinastia para administrar a Inglaterra, a dinastia Cromwell. Ora, a burguesia temendo uma nova revolução, o que entende o seguinte: não havia o menor interesse da burguesia em querer uma nova revolução. Óbvio, se ela já tem tudo sob seu controle, se o poder já está em suas mãos, absolutamente controlado por ela, qual o interesse que a burguesia teria em provocar uma nova revolução popular para ela perder o controle do que ela já tinha nas mãos? É bom a gente rememorar que Cromwell consolidou o capitalismo na Inglaterra. Dessa forma, para evitar uma nova revolução, a burguesia traz de volta os Stuarts. Agora foi o contrário. Carlos e Jaime II, Carlos e Jaime Stuart II vão assumir o poder. Os Stuarts não foram aqueles mesmos derrubados pela Revolução Puritana? Sim. Então, trazer os Stuarts de volta não é um risco? Porque se da primeira vez que os Stuarts estiveram no poder, eles tentaram restaurar o absolutismo, não havia o risco dessa segunda vez eles tentarem fazer o mesmo? Havia. Só que a aposta da burguesia foi a seguinte: como Cromwell consolidou o capitalismo, Cromwell consolidou o capitalismo de forma tal, com as medidas tomadas por ele, que a burguesia não imaginava que os Stuarts tentariam uma estupidez de restaurar o absolutismo típico de novo. Mas eles tentaram. Então, os Stuarts tentaram restaurar o absolutismo novamente e, na hora que os Stuarts tentam restaurar o absolutismo, a burguesia reage de maneira imediata. Estamos aqui em 1688, 1689, quando Cromwell
sai do poder, consolida o capitalismo, e os Stuart tentam restaurar o absolutismo, a burguesia não pagou para ver. Ela reagiu imediatamente. Nesse ano, em 1688, 1689, a burguesia promove a Revolução Gloriosa. 1688, 89 foi o ano da Revolução Gloriosa. Veja só, a Revolução Gloriosa, melhor seria chamarmos de acordo. Como foi que funcionou a Revolução Gloriosa? Chamado Declaração de Direitos, e quem elaborou um dos idealizadores desse documento foi John Locke, o pensador iluminista. Por isso que é muito importante estudarmos John Locke, e se você voltar na aula de iluminismo, eu falei muito sobre o pensamento de Locke, o criador do liberalismo político. Então a Revolução Gloriosa foi o seguinte: através de um documento escrito, o Bill of Rights, ou pode simplesmente aparecer o nome em português, a Declaração de Direitos, criou-se na Inglaterra, através do Bill of Rights, criou-se na Inglaterra a monarquia parlamentar ou monarquia constitucional. O rei abria mão de todos os poderes políticos para a burguesia. O rei abriria mão de todo poder político para a burguesia. A burguesia passaria a governar, o rei, os Stuarts, abririam mão do poder político para a burguesia. Em troca, a nobreza abriria mão do poder político e, em troca, a nobreza preservaria os privilégios sociais. Os privilégios sociais da nobreza seriam preservados e ela abriria mão do poder político, que era tudo que a burguesia queria: uma transição política light, só sem participação popular. Então, a Inglaterra vai se transformar na primeira monarquia parlamentar ou constitucional do mundo. A Inglaterra se transformou na primeira monarquia parlamentar ou monarquia constitucional do mundo. Como é que funciona a monarquia parlamentar? É a monarquia na qual o rei reina, mas quem governa é o parlamento. E o parlamento está subordinado à burguesia, por isso que a monarquia se chama monarquia parlamentar. Então, a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, a Revolução Gloriosa, de revolução só tem um nome. Ela poderia muito bem se chamar acordo. Quando a Inglaterra cria a monarquia parlamentar, ela se torna a primeira nação burguesa do mundo. Esses dois elementos estão correlacionados. O que é que tem a ver o fato da Inglaterra ter criado a monarquia parlamentar, ela ter se tornado a primeira nação burguesa? O que é que eu quero dizer com isso? Que a Inglaterra se tornou a primeira nação burguesa do mundo. O que eu quero dizer com isso é que a Inglaterra foi a primeira nação do mundo onde a burguesia controlou todo o Estado. Foi a primeira nação do mundo onde a burguesia controlou todo o Estado. Porque a burguesia não detinha nos outros estados o controle do poder político. Na Inglaterra detinha. E
como a Inglaterra foi a primeira nação burguesa do mundo, é claro que o fato da Inglaterra ter sido a primeira nação burguesa do mundo contribuiu demais para a sua primazia na Revolução Industrial. Indústria é uma atividade que consolida o capitalismo. Se indústria é uma atividade que consolida o capitalismo, jamais a Revolução Industrial iria acontecer em um estado absoluto. Porque o estado absoluto é um estado feudal. E se o estado absoluto promovesse a consolidação da Revolução Industrial, o estado absoluto estava promovendo sua própria destruição. O que é que você acha que esse elemento histórico tem uma importância gigantesca, né? Então, como a revolução industrial era uma revolução que consolidava o capitalismo, para consolidar o capitalismo, você tinha que ter um Estado burguês. A nação absolutista era um Estado feudal. E por se tratar de um Estado feudal, um Estado absolutista jamais iria financiar a Revolução Industrial. Então, dessa forma, a Revolução Gloriosa, que, repito, foi o desfecho das revoluções inglesas do século XVII, teve um papel importantíssimo para a primazia inglesa na Revolução Industrial. A Revolução Industrial transforma a Inglaterra na primeira nação burguesa do mundo. A Revolução Industrial cria na Inglaterra o primeiro estado burguês do mundo, e isso fez uma diferença exorbitante para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial do século XVIII. Pessoal, dessa forma nós vimos os dois elementos mais substanciais, digamos assim, para a primazia inglesa na Revolução Industrial, que foram as causas econômicas e as causas políticas com a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas do século XVII, que teve como grande desfecho a Revolução Gloriosa. É claro que, além desses dois elementos, existem ainda dois fatores a mais, além das causas econômicas e políticas, existem ainda mais dois fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. O outro fator foi o fator de ordem cultural religiosa, o protestantismo, e o quarto fator seria a causa geográfica. Tranquilo? No nosso próximo encontro, vamos falar desses dois últimos fatores que restaram para a gente entender, compreender a primazia inglesa na Revolução Industrial, e vamos adentrar nas fases da Revolução Industrial. Portanto, é interessante que vocês inscrevam-se no canal, mantenham-se atualizados o tempo inteiro, ative as notificações para você receber informações sempre que a gente postar uma videoaula nova, quer seja a continuidade desta, quer seja tratando de uma temática nova, diferente. Tranquilo? Então, um abraço a todos e até a próxima.